O tema é a igreja. Eu vou ministrar nessa noite também. Na próxima estarei ministrando dentro do tema também. E é algo assim que eu gostaria que você ficasse atento, porque é Deus dando um recado para as nossas vidas, sempre é, mas hoje é Deus dando um recado para a igreja local, para nós fizemos parte da igreja, né? Nós somos corpo de Cristo, então é um recado para nós. O título que eu estarei ministrando é Igreja de Sardes ou de hoje. O texto base está em Apocalipse capítulo 3, do 1 ao 6, eu vou ler nessa versão NAA, que diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como o ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestido de brancos, pois são dignos. O vencedor assim será vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Texto um pouco forte, meus amados, mas imprescindível em nossas vidas. Não vou pregar aqui, como se diz, e também não sou nenhum expert em escatologia, mas aqui está uma das revelações de Jesus que Jesus deu a João para a igreja de Sardes. Eu gostaria de deixar como pano de fundo, né, dizendo que Sardes foi uma antiga, né, igreja localizada em Lídia, lá na Ásia Menor. Existem 7 cartas para 7 igrejas, e esta foi a quinta igreja, a quinta carta, né, que João recebeu a incumbência de relatar algo para a igreja. E esta igreja de Sardes, ela fica na Turquia, e ela já teve um bom nome, ela já teve uma boa fama, era uma igreja muito rica, mas ela, no final ela tinha aparência de estar viva, mas devido à sua arrogância e à sua soberba, ela estava morta. Esta igreja, ela estava morta, a igreja de Sardes. Nós entendemos aqui que esse texto, né, o versículo 1 diz que ao anjo da igreja, está falando ao líder da igreja na época, e hoje ele fala também a nós, líderes, e fala também a nossa igreja, e fala também a mim, e fala também a você. Amém, meus queridos? Eu acho que esse texto aqui ele tem um pouco a ver com as igrejas atuais de hoje, por isso que o nome é Igreja de Sardes ou Igreja de hoje. Eu não sou lei, como se diz, eu sou graça, não quero colocar peso em ninguém, mas é necessário que nós venhamos entender um pouco a questão da igreja e desta igreja, daquilo que Jesus enviou, colocou, revelou para João, para que pudesse ele fazer. Ele trouxe uma instrução, ele trouxe umas advertências, mas ele trouxe também consolação. Dentro de todas as cartas tem algumas advertências, mas tem também consolações. Nós precisamos ficar atento para aquilo que o Senhor fala com as nossas vidas. Eu vejo que nós precisamos trazer sempre, mesmo que seja lá do Antigo Testamento, algo do Novo Testamento, do Antigo Testamento, precisamos trazer e ver aquilo que se aplica hoje no Novo Testamento. Embora esse texto aqui é do Novo Testamento, fala das revelações. Amados,
diante de algumas coisas que acontecem por aí, de alguns ensinamentos que têm acontecido por aí, eu tenho algumas convicções e muitas vezes eu não passo essas convicções, passo apenas para os líderes, aqueles que estão mais perto de mim, mas hoje eu vou passar para a igreja, porque aqui nós estamos falando de advertências que a igreja de Sardes recebeu. Eu quero, diante disso, dizer que eu tenho as minhas convicções, e que não as coloco como uma verdade absoluta mesmo, só existe a palavra de Deus, e nós pregamos a palavra de Deus, só que cada um de nós tem alguns pensamentos, e eu coloco isso diante de vocês, deixo bem claro, que a única verdade absoluta é a palavra de Deus. Todo o sermão de hoje está pautado, está fazendo uma comparação com esta igreja de Sardes, que nós acabamos de ler o texto, com a igreja de hoje. Lembrando que quando eu estou falando de igreja de hoje, estou falando da igreja organização, igreja CNPJ, que é administrada por pessoas comuns como eu, como você, e que existem falhas, mas a igreja do Senhor Jesus, ela não existe falhas, é uma igreja perfeita, amém? Nós somos igrejas, nós pertencemos ao corpo de Cristo, então nós temos falhas. Eu quero ministrar 2 tópicos nesta noite, e o primeiro tópico que eu quero ministrar, e os dois, eles são diferentes, mas estão baseados na comparação da igreja lá de Apocalipse com a igreja de hoje. O primeiro tópico é certeza da salvação. Eu faço uma pergunta, você não precisa responder. Durante o primeiro tópico você vai talvez ter a resposta, ou até no final do culto você tem a resposta. Você tem certeza da salvação? Isto é firme dentro de você? Existe essa certeza da salvação em sua vida? E diante disso eu vou parafrasear, ou seja, eu vou voltar e ler esses versículos novamente, eu vou apenas destacar rapidamente um ponto de cada desses versículos. Está sendo projetado, eu não vou ler esses versículos novamente, eu vou dizer versículo 1, eles vão projetar, e eu vou anotar aquilo que o Espírito Santo colocou para que eu pudesse estar destacando, amém? E você preste atenção no versículo todo e vê o que o Espírito Santo fala também com você. Eu acho que ainda segunda-feira teremos um grupo familiar, talvez o último, e dá para a gente trabalhar a respeito disso. Então, eu quero aqui trazer, fazendo uma parafrase de Apocalipse no versículo 1, e o destaque ele está dizendo que nós temos fama de estar vivo, está falando da igreja, que ela tem fama de estar vivo, mas está morto. Eu entendo que muitas vezes nós temos a fama de estar vivo, nós temos uma aparência até de estar vivo, mas nós estamos mortos. Não, se você está aqui, eu sei que você está vivo, a respeito disso, que o texto fala, o texto está falando vivo ou morto espiritualmente, certo? Algumas pessoas até acham que está viva, mas na realidade ela já está com um probleminha e está quase morta. Se der um empurrãozinho, ela morre, espiritualmente estou falando. No versículo 2 diz: fortaleça aquilo que está para morrer. Se o texto diz que fortaleça aquilo que está para morrer, é porque existe ainda chance de não morrer totalmente. Então o texto diz: fortaleça aquilo que está para morrer. Existe chance de nós não morrermos por completo, e Deus tem usado aqui as palavras, Deus tem usado aqui os pregadores, Deus tem usado os grupos familiares que fortalecem também aquilo que ainda não está morto. Existe uma chance de nós não morrermos totalmente. Fortaleça aquilo que ainda não está morto. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no meu esboço.
As coisas, nesse texto diz que as coisas podem piorar, mas também podem melhorar. Ainda existe remanescente, sempre, meus amados, sempre que existe um problema, sempre existiu remanescentes. E aqui eu creio que existem muitos remanescentes, amém? Amém. Nós somos remanescentes, meus amados. Nós não estamos totalmente morrendo. Se por acaso tiver alguém aqui que está morrendo, você ainda pode recuperar, você ainda pode ressuscitar. No versículo 2 ele ainda diz que suas obras não são perfeitas aos olhos de Deus. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo uma obra perfeita, mas aos olhos de Deus, esta obra que nós estamos fazendo, ela não é perfeita, porque Deus, Ele vê diferente de como nós vemos. Deus, Ele olha diferente, Ele vê diferente de nós. O versículo 3 diz, aquilo que eu anotei, né? A ênfase, lembre do que foi ensinado e se arrependa. Lembra daquilo que foi ensinado. As pessoas mais antigas aqui da igreja, os líderes mais antigos, você se lembra, meus amados, quando você participou de uma escola de treinamento ministerial, você se lembra daquilo que foi ensinado, quanto aquilo era, para mim, glória a Deus por isso. E às vezes as coisas do andar, da carruagem, as coisas vão se perdendo, as abóboras às vezes nem se assentam, elas vão se perdendo, e aqui nós podemos ver que ele diz, lembra do que foi ensinado, e se arrepende. Para se arrepender, meus amados, nós precisamos ser ensináveis. Então existe uma característica dentro do cristão que é ser ensinável. Se você é ensinável, você pode se lembrar daquilo que foi ensinado, e você pode também, quando eu digo você, eu me incluo, eu posso também me arrepender, porque diz, caso contrário, você poderá ser pego de surpresa na vinda do Senhor Jesus. Como eu falei, eu não quero colocar peso, não quero trazer nenhum medo para a sua vida, apenas um alerta, faz parte, nós como igreja, alertar das doutrinas, dos princípios que o Senhor Jesus deixou ali para nós. No versículo 4 diz, uns poucos. Se existem uns poucos, meus amados, é porque, como eu falei, tem esperança, tem remanescente, pois nem todos estão contaminados. Nós sabemos que se acontece um burburinho, tem uma rodinha ali, a grande maioria se contamina, mas tem uns poucos que não se contaminam. Então há esperança. Também tem alguns dignos de estar com o Senhor, como no versículo 4 aqui ele menciona. E no versículo 5 diz, ao que vencer, seu nome jamais será apagado. Ao que vencer, seu nome jamais será apagado. Não é bênção isso, meus amados? Mas a gente pode ver o reverso. Podemos ver para o outro lado. Ele diz que o seu nome, versículo 5, ao que vencer, o seu nome jamais será apagado. Mas se nós não vencermos, se ele diz que jamais poderá ser apagado se vencer, é porque o nome nosso no livro da vida que está lá com o Senhor, ele pode ser apagado. Não sei se você entende assim. Como eu falei, eu tenho as minhas convicções, e existem algumas teologias por aí que eu coloco de lado, eu analiso tudo e retenho aquilo que é bom, retenho aquilo que é palavra de Deus. Então, ao que vencer, seu nome jamais será apagado. Se o texto diz que ao vencedor o nome não será apagado, é porque esse nome ele pode ser apagado. Também nós podemos entender que não são todos que se converteram que terminarão bem. Nós já ministramos aqui a respeito que o que importa é como nós vamos terminar, e nós precisamos terminar bem. Então esse texto me dá margem para eu ensinar, assim como o Espírito Santo mostrou para mim também, que nem todos que se converteram podem terminar bem, nem todos. Nós lemos aqui 6 versículos, 5 versículos que dão margem para isso.
Então não dá para ignorar, nós como igrejas local, essas advertências. E o versículo 6, ele encerra dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguém aqui nessa noite tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo? É o Espírito Santo que está falando, não sou eu, meus amados. Estou apenas trazendo um pensamento, um estudo a respeito desse tempo. Com isso, eu quero trazer aqui uma expressão, por isso que eu me justifiquei no começo, na introdução, me justifiquei a respeito das minhas convicções. Eu quero trazer um pensamento que existe por aí, que diz assim, não sei se você já ouviu essa expressão, tomara que não, tomara que só eu seja confrontado, tenha sido confrontado, só eu tenho ouvido. A expressão, uma vez salvo, sempre salvo. Você já ouviu essa expressão, meus amados? Só vou deixar isso no ar. Não vamos discutir isso, certo? Estou falando de igreja. Mas existem por aí doutrinas que dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Eu não lendo só essa carta de Apocalipse aqui, de Sardes, eu já começo a ter dúvida a respeito desta expressão. Eu, na realidade, tenho um pouco de dificuldade de entender essa expressão, mas eu particularmente creio que o crente verdadeiro, estou falando de crente verdadeiro, crente que nasceu de novo, crente que anda dentro dos princípios de Deus, ele não vai perder a salvação. Eu estou falando do crente verdadeiro. Mas como a salvação, ela é um processo, e a Bíblia fala que nós precisamos desenvolver a salvação, fica uma dúvida, não fica? Paulo, quando ele ministrava a palavra, e tem um texto, não sei se é em Filipenses, que ele diz que eu corro para o alvo. O objetivo de Paulo sempre era alcançar o alvo. Ele diz: eu deixo as coisas para trás e eu avanço para aquilo que está diante de mim. Ele estava avançando para o alvo. E você sabe qual era esse alvo, meus amados? Se você começar a estudar a palavra de Deus, este alvo era a ressurreição. Só alcança a ressurreição aquele que é salvo. Mas além da ressurreição, o alvo maior dele, porque está junto com a ressurreição, é a glorificação do nosso corpo. Você sabe que nós teremos um corpo glorificado, amém? E esse corpo glorificado, ele faz parte do processo de santificação. Começa quando nós aceitamos Jesus, vamos caminhando, nos batizamos, vamos caminhando, vamos aprendendo, vamos deixando para trás algumas coisas da nossa alma, até chegar o tempo que nós, se Jesus não vier buscar a igreja, nós vamos morrer, vamos ficar lá debaixo da terra nos tempos. Jesus vem buscar a igreja, nós ressuscitaremos e ganharemos um corpo glorificado, um corpo que não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais idade, não tem mais nada, meus amados. Eu creio que Paulo, quando ele dizia que ele avançava nesse objetivo, era para a glorificação do corpo. E nós precisamos entender que a salvação é um processo. E se ela é um processo, se ela precisa se desenvolver, a gente está respondendo a pergunta que eu fiz no começo: você tem certeza da salvação? Amém, meus queridos? Se a pessoa, como eu falei, nasceu de novo, ela não vai desprezar aquilo que Jesus fez por ela na cruz. Se ela continua, nasceu um crente, continua fazendo as mesmas coisas que fazia convertido, fazendo aquilo que antes de se converter continua fazendo, eu não acredito que ela nasceu de novo. Não somente eu, alguns pastores conceituados pensam assim também. Como eu falei, eu não perco a amizade com irmãos, não brigo com irmãos, não brigo com pastores a respeito desta questão, daqueles que creem diferente de mim, mas eu tenho as minhas ressalvas, e temores,
e o texto básico que nós lemos deixa margem para isso. E se o texto não entrar no meu coração, se houver muitas dúvidas num texto, entre teologias, entre igreja, entre muitas coisas, se eu começo a haver dúvida, daí eu volto àquela primeira expressão que eu falei. O que eu faço, meus amados? Eu estou falando aquilo que eu faço. Eu pego, eu leio a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é verdadeira e absoluta, e uso ela literal, ou seja, eu uso aquilo que está escrito. Claro que existem revelações, existem, mas se tem dúvidas dentro do meio cristão, se tem dúvidas dentro da igreja, é muito mais fácil nós nos preservarmos e usarmos o texto literal. É claro que para você entender isso, nós teríamos que ter uma aula de hermenêutica e assim por diante, mas o texto literal é a chave, como se diz, para nós usarmos quando nós tivermos muita dúvida e houver muitas divergências. Dá para usar o texto literal, e eu uso a interpretação literal, uso como está escrito, porque eu não quero correr o risco de levar a doutrina errada para as ovelhas, e também não quero eu correr o risco de estar praticando uma doutrina errada. Por isso o texto literal para mim é interessante. Talvez eu seja maduro o suficiente para entender aquela expressão, uma vez salvo, tudo salvo, mas tudo bem. Por isso que eu estou trazendo esse comentário, trazendo essa advertência que está, comparando que está com a igreja de Sardes. Amém, meus queridos? A resposta sobre a certeza da salvação, se você quiser ter um versículo pelo menos sobre isso, pois eu pergunto para você: você tem certeza da salvação? Tenho. Como que você tem certeza? Porque eu fiz isso, aquilo. Onde é que está escrito isso? Onde está escrito isso? Claro que nós temos o texto que nós fizemos aqui, a oração de confissão, mas existe um outro texto que a gente pode usar como argumento também. Está em Romanos capítulo 8, versículo 16. Não sei se tem esse texto aí que diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus. Então esse texto aqui, ele mostra que nós somos filhos de Deus. Encerrando esse primeiro tópico, a salvação é um processo, assim como a santificação. Amém? Não somente santificação é processo, salvação também é um processo. Você aceitou Jesus. Não sei se tem visitantes nessa noite, mas se tiver visitante e no final quiser fazer uma oração de aceitar o Senhor Jesus, você está salvo. É o primeiro passo. Mas daí a sua alma também, com o andar do tempo, ela precisa se acostumar. Ela precisa deixar para trás algumas coisinhas. E isso se chama o processo também de santificação. Não que você não possa fazer mais nada, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a salvação ela tem um início e ela tem um fim, na glorificação. Amém? Segundo tópico, lembrando que o nosso foco é sobre a igreja de Sardes e a igreja de hoje. Comparação que nós estamos fazendo. Segundo tópico, eu quero falar um pouco dos prazeres. O segundo tópico é os nossos prazeres. Estou trazendo uma alerta para a igreja, trazendo uma mensagem baseada na carta que foi enviada para Sardes. Salmo 16:11, na versão Ara, diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra há delícias perpétuas, ou delícias perpetuamente. Amados, existe prazer nas coisas de Deus.
Existe prazer e nós devemos aprender isso, e nós devemos gostar disso, de fazer as coisas de Deus. Deve existir dentro de nós, como diz aqui, que tu me farás ver os caminhos da vida e na tua presença a plenitude de alegria. Estar no culto deve ser dentro de nós uma alegria, deve ser um prazer. Nós podemos estar na casa do Senhor, amém? É isso que o texto está falando. O texto lido mostra que existem prazeres em Deus. Os discípulos, eles tinham prazer em andar com Jesus, eles tinham prazer nos ensinos do Senhor Jesus, eles queriam o tempo todo estar com o Senhor Jesus, e ali eles ficaram, por 3 anos, e nós também precisamos ter prazer na palavra de Deus, precisamos ter prazer naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, amém? Deus não nos priva dos nossos prazeres, Deus não nos priva, quando eu falo agora de prazeres fora da igreja, Deus não nos priva disso. Nós devemos ter esses prazeres, nós devemos viver a nossa vida ali fora, nós não podemos nos isolar do mundo, porque como que nós vamos ganhar vidas para Jesus se nós estivermos isolados? Então não tem nada de errado em ter os nossos prazeres terrenos, não tem nada de errado, mas existem, nós precisamos entender que existem delícias, como está escrito aqui, ou depende da tradução, existem delícias maiores em Deus, há prazeres melhores em Deus. Nós devemos usufruir de tudo aquilo que o Senhor Deus nos deu, daquilo que nós conseguimos com o nosso suor. Não é errado, não estou falando nada contra isso, contra o seu hobby, etc. e tal, desde que estes prazeres não te tirem da presença de Deus. Esses prazeres, eles não podem nos tirar da presença de Deus, meus amados. Aquela igreja de Sardes, ela era muito rica, tinha indústrias de ouro, indústrias de tinta, eles tinham tudo, eles tinham uma boa fama, mas eles tinham a aparência de quem estavam vivos com o tempo, mas eles estavam mortos. Eles estavam mortos. Nós precisamos ficar atentos, porque muitas vezes os nossos prazeres terrenos, como eu falei, não tem nada contra nós ter prazer terreno, nós precisamos medir. Muitas vezes os nossos prazeres terrenos estão nos matando espiritualmente. Nós estamos talvez como aquela igreja de Sardes, que tinha uma aparência de estar viva, mas ela não estava viva, só que condições de nós voltarmos. Então existem prazeres no Senhor, o Pai, Ele deseja que nós venhamos ter os nossos sonhos, nossos desejos realizados, ter aquela nossa casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o nosso hobby. Alguns gostam de futebol, outros gostam de moto, outro gosta de carro, outro gosta de ficar em casa com a família. Pode fazer isso, deve fazer isso, desde que não atrapalhe a nossa intimidade, a nossa vida com Deus. Por quê? O texto diz que em Deus há muito prazer em Deus. O nosso Deus tinha prazer em se relacionar com Adão e Eva. Ele vinha todo dia conversar com eles ali no jardim. Da mesma forma, Ele tem prazer em se relacionar comigo e com você. Amém, meus queridos? Eu quero trazer um alerta. O que eu vejo por aí, e que muitos veem por aí, e também não está tão errado, mas muitos cristãos gostam de ouvir pregações do tipo motivacional. Eu creio, meus amados, que é muito gostoso ouvir pregações motivacionais. A nossa alma, ela ama isso. Pregações de prosperidade, pregações de bênçãos materiais. Amados, se eu tivesse
pregando a respeito disso, você estaria eufórico, a sua alma estaria muito contente. Mas talvez, sua alma não esteja contente agora. Por quê? Porque eu estou trazendo uma palavra de uma doutrina do Senhor. É normal muitos cristãos gostarem de ouvir pregações do tipo motivacionais, prosperidade, bênçãos materiais, vitória, 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 palavras centradas no eu, onde eu sou a pessoa principal, e a nossa alma ama isso. Só que quando alguém vem aqui e traz um confronto, traz um alinhamento, traz uma palavra de Deus, a nossa alma, o que ela faz? Ela geme. E pode ser, não estou dizendo que aqui, mas pode ser que em outros lugares as pessoas acabam o culto e ficam falando, criticando a palavra que foi ministrada, dizendo isso é lei, isso é peso, não é bem assim. Amados, pensem, eu também gosto de palavras motivacionais, eu também gosto de palavras de bênçãos materiais, de prosperidade. Não está errado nisso, na palavra de Deus tem a respeito disso. Mas quando nós ministramos algo diferente, algo que traz uma correção, um ensino para a igreja, como está o coração? O nosso coração é que recebe a palavra, ele cai e ele é bem aceito, essa semente, essa palavra. Lembra daquilo que foi ministrado, sobre a boa terra, sobre a parábola do semeador? Nós, na maioria das vezes, nós é que somos responsáveis por receber aquela palavra ou não, porque o nosso coração precisa se abrir. É o nosso coração que se fecha para a palavra. Mas se o seu coração nessa noite estiver aberto para receber esta palavra e meditar e praticar, ela está caindo num terreno bom, num solo bom, que no mínimo vai produzir 30, 60, ou talvez possa produzir a 100 por um. Amém, meus queridos? Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: fui crucificado. Deixa eu só achar o meu timer aqui. Talvez ele apite. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se eu estou crucificado com Cristo, eu deveria ter o coração também voltado para todas as palavras de Deus, digo palavra de Deus, que são ministradas na igreja. Eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, então eu já estou morto e defunto não reage, certo? É uma expressão antiga, defunto ele não reage. Então nós podemos até ter alguns pensamentos um pouco que divergentes, mas se nós estamos crucificados com Cristo, nós já morremos para as coisas antigas. Nós já morremos para isso e nós recebemos de bom grado a palavra de Deus. Um pastor conhecido, eu já ministrei, já comentei isso antes, mas um pastor muito conhecido de vocês, ele tem ministrado isso. Muitos que se acham crentes não se converteram de verdade. Não se converteram de verdade. Se realmente tivesse nascido de novo, não fariam as meninices que ainda fazem. Eu comentei um pouquinho disso já no início, já me antecipei. Mas é isso, meus amados. E ele diz ainda que ficarão de fora do arrebatamento. Infelizmente, passarão pelo sofrimento da grande tribulação. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, na versão que eu tenho aqui anotada, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nada na igreja é proibido, mas tem algumas coisas que não nos convêm. Tem coisas que eu faço porque eu sou cristão, e tem coisas que eu deixo de fazer porque eu sou cristão.
só porque eu sou cristão. Eu faço algumas coisas e deixo de fazer outras. O nosso desejo em desfrutar das coisas de Deus deve ser maior do que os nossos desejos pelas coisas naturais, pelas coisas terrenas. A nossa pátria é no céu. Nós devemos investir nas coisas celestiais. Amém? O último versículo para a gente encerrar, Salmo 73, 25. Amados, é triste a gente saber, né, que muitas vezes, é triste nós não percebermos que muitas vezes nós estamos dando muito valor nos prazeres terrenos e deixando Deus de lado. Salmo 73, 25 diz assim, na versão NAA, não sei se é essa que está sendo colocada ali, diz assim, veja que texto tremendo, acho que você só leu hoje esse texto. Na sua Bíblia tem, mas ele foi grande para mim. Diz assim, quem tenho eu no céu além de ti? O salmista diz, quem tenho eu no céu além de ti? E quem eu poderia querer na terra além de ti? É a mesma versão. Amados, a quem eu poderia querer na terra além de Deus? Não faz nós refletirmos em algumas ações que nós tomamos, algumas coisas que nós fizemos? Se eu tenho o Senhor, quem poderia ser mais importante para mim na terra? Talvez você possa dizer, meu filho, minha esposa. Amados, o mais importante é Deus. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Se eu tenho o Senhor, não existe nada mais importante nessa terra. A palavra de Deus está falando. Claro que eu peguei um texto isolado, mas você já leu esse texto? Já tinha lido? Tinha percebido desse jeito? Que o que mais importa é Deus? É isso que importa. Quando o nosso prazer está em Deus, passamos a entender que as coisas terrenas são passageiras e cada vez nós necessitamos menos da terra. Isso nós conseguimos entender quando o nosso prazer está em Deus. Vou repetir, quando o nosso prazer está em Deus, passamos a entender que as coisas terrenas são passageiras e cada vez necessitamos menos desta terra. Amém? Eu quero concluir dizendo que eu, particularmente, e muitos pastores creio que nós temos vivido os tempos dos fins. Eu creio nisso. A vinda de Jesus está cada dia mais próxima. Está cada dia mais próxima. É claro que isso, se eu levar para o português, é lógico, né? Se passou mais um dia, está mais próximo. Mas está próxima de estar batendo na porta. Eu entendo assim, que a vida está ali. Os sinais estão aí, crê quem quer. Amém? Romanos 8,14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Faz parte também daquela pergunta, você tem certeza da salvação? Mas amados, resta ainda uma esperança, ser guiado por Deus e viver para Deus. Ficar atento àquilo que o Senhor nos adverte, ficar atento àquilo que o Senhor tem para nós também, contido em sua palavra. Uma certeza nós necessitamos, saber se nós somos salvos. Você tem certeza da salvação?